Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto vídeo da terceira semana. Hoje estarei apresentando para vocês como fazer o personagem falar algumas das perguntas de forma aleatória de dentro da lista de perguntas e acabar comparando a resposta do jogador com a lista de respostas. Como a gente já tinha feito na última aula, que quando a roda parar de girar, ela envia uma mensagem para que o personagem acabe fazendo a pergunta. Então eu vou apenas continuar o nosso código daqui. Então, para começar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa selecionar alguma linha de forma aleatória e armazenar ela dentro de uma variável para que depois a gente possa usar esta variável para comparar com a linha de resposta, sabendo que a mesma linha de uma pergunta, a sua resposta se encontra na mesma linha da lista de respostas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá dentro do bloco de operadores e vamos selecionar a função número aleatório entre 1 e 10. Como eu já tinha dito anteriormente, esta função nos retorna um número aleatório entre 1 e 10, ou seja, uma vez ela pode retornar 1, outra vez pode retornar 5, ou 10, ou 9, vai depender do intervalo que estiver aqui. Então, eu vou selecionar um número aleatório entre 1 e 10, porém eu quero que o número máximo seja do tamanho da minha lista de perguntas. Então, eu vou lá dentro do bloco de variáveis e vou selecionar a função tamanho de lista de respostas, que eu vou acabar trocando aqui, porque eu quero que ele realize a comparação com o tamanho da lista de perguntas, e vou trocar ela aqui. E agora sim, então ele vai selecionar um número aleatório entre 1 e o tamanho da lista de perguntas. Bom, agora eu tenho que guardar este valor que esta função vai nos retornar e vou colocar ela dentro de uma variável. Mas antes, nós precisamos criar a variável. Então, lá dentro do bloco de variáveis, eu vou selecionar a opção criar variáveis e vou colocar o nome dela, linha da pergunta. Pronto. Feito isso, ainda no bloco de variáveis, eu irei colocar a função mude a linha de pergunta para algum valor que por padrão já vem 0. Eu vou colocar a função aqui. Pronto, agora a nossa função está mais ou menos assim. Mude a linha de pergunta, que é a nossa variável que a gente acabou de criar, para um valor aleatório entre 1 e o tamanho da lista de perguntas. Ou seja, a nossa variável linha de pergunta pode receber qualquer valor do número da linha aqui da lista de perguntas. Agora nós temos que fazer o personagem falar a pergunta, né? Então eu vou lá dentro do bloco de sensores e vou colocar a função pergunte. A função pergunte, ela vai fazer com que o personagem faça alguma pergunta que esteja escrito aqui e depois ele vai mostrar uma janelinha pedindo para que o jogador entre com a resposta. E a resposta que o jogador fizer, ela vai ser guardada dentro dessa variável resposta, que fica guardada dentro do bloco de sensores. Então, eu vou fazer o gatinho perguntar, só que qual pergunta ele tem que fazer? A pergunta da lista. Então, eu vou lá dentro do bloco de variáveis e vou selecionar a função item de lista de respostas. E em vez de colocar o número 1, eu vou utilizar aquela variável que guardava a minha posição da lista de perguntas. E vou colocar aqui linha de perguntas. Então agora sim, agora ele vai falar mude a linha de perguntas para o número aleatório entre 1 e o tamanho de lista de respostas e depois pergunte exatamente essa mesma linha que você acabou de sortear da lista de perguntas. E depois a resposta será armazenada dentro da variável respostas que fica guardada no bloco de sensores. Bom, mas antes, para que o gatinho faça perguntas da lista de perguntas, nós temos que trocar aqui, em vez de lista de respostas, eu irei trocar para a lista de perguntas. Agora sim, clicando 2 vezes aqui nesta função, vamos ver como é que o nosso jogo está funcionando até agora. Clicando 2 vezes, olha só, o gatinho fez a pergunta e mostrou um campo para a gente acabar entrando com a resposta. Eu vou colocar qualquer coisa aqui. E é só isso que o nosso jogo faz até agora. Bom, uma vez feita a pergunta, a resposta já foi guardada dentro da variável de resposta do jogador. Então agora eu tenho que comparar o valor da resposta com o conteúdo da linha da lista de respostas. E então, para a gente realizar essa comparação, para saber se o jogador acertou ou errou a pergunta, nós iremos selecionar uma função dentro do bloco de controle, que seria a se e então, se não. Nos outros exercícios, a gente sempre usava esta função. A diferença desta para esta
é que quando esta opção for verdade, ela vai acabar realizando o que estiver aqui dentro. Agora, se ela for falsa, então ela vai realizar isso. Diferente desta outra, que se ela for falsa, ela não vai acabar executando nada. Então eu vou usar a função se e então, e se não, para saber se o usuário acertou. Se ele acertou, então eu vou fazer alguma coisa. Se não, se por acaso o jogador errou, então ele vai fazer esta outra coisa aqui. Para saber se o jogador acertou ou errou a resposta, eu vou lá dentro do bloco de controle e vou selecionar a função igual, que nos informa se a resposta do jogador for igual ao conteúdo da linha da lista de perguntas. Então eu vou lá dentro do bloco de variáveis e vou selecionar a função item, que por padrão vem 1. Eu vou usar a minha variável que tinha criado, que é a lista de perguntas, porque é ela que está guardando qual linha de qual pergunta eu fiz. Então a resposta se encontra na mesma linha. E agora a gente vai lá dentro do bloco de sensores e iremos colocar a variável resposta aqui. Agora a nossa estrutura ficou mais ou menos assim. Se a resposta do jogador for igual ao conteúdo da lista de respostas na linha que está aqui, então quer dizer que o jogador acertou. Para isso, para esta condição, eu vou fazer com que o personagem fale alguma coisa, tipo, parabéns, você acabou acertando. Para isso, eu vou lá dentro do bloco de aparência e vou colocar a função diga, que por padrão vem hello por 2 segundos. Eu vou colocar aqui, parabéns, você acertou. Agora, se caso ao contrário, a resposta para essa pergunta foi falsa, eu vou colocar aqui essa não, você errou. Agora vamos ver como é que o nosso jogo está funcionando. Eu vou clicar aqui na bandeirinha para iniciar o jogo e vou apertar a barra de espaço. Quando ela parou, olha só, o gatinho fez uma pergunta: quais foram os primeiros habitantes do Brasil? E eu sei que minha resposta é índios. Então o gatinho vai ter que falar que eu acabei acertando a minha pergunta. Olha só, ele acabou mostrando, parabéns, você acertou. Eu vou parar o jogo e olha só o que acontece. O nosso jogo, ele sempre vai acabar sorteando a pergunta. Porém, esta pergunta que foi usada, ela nunca é removida. Então, há chances de que o gatinho acabe falando as mesmas perguntas. Então, para isso não acontecer, eu vou lá dentro do bloco de variáveis e vou selecionar a função apague, que por padrão vem 1 da lista de respostas. Eu vou trocar aqui para a lista de perguntas e vou colocar aqui também para que a pergunta que seja apagada foi aquela mesma pergunta que o gatinho fez. Então, lá no bloco de variáveis, eu vou selecionar aquela variável que a gente tinha criado, que é a linha da pergunta, e vou colocar ela aqui. Pronto. Então, quando o gatinho fizer uma pergunta e se por acaso a resposta bater com a resposta da lista de respostas, ele vai acabar falando parabéns, você acertou, e vai remover a pergunta que o gatinho tinha feito da lista de perguntas. Mas por que eu coloquei aqui esta função de apagar a linha de pergunta? Porque ela só pode ser apagada quando o jogador acertar a pergunta, né? Porque se ele errar, ele tem que responder aquela pergunta novamente. E agora, com o nosso jogo quase pronto, nós precisamos colocar uma condição de parada, né? Quando que o jogo deverá terminar? Quando todas as perguntas da lista de perguntas acabarem. Então, antes do personagem fazer uma pergunta, deverá ser verificado se ainda tem perguntas dentro da lista de perguntas. Se tiver, então faça as perguntas. Se não tiver, então você terminou o jogo. Então, para isso, eu irei selecionar lá dentro do bloco de controle e irei colocar a função se e então se não. E vou acabar colocando ela bem aqui em cima, com a seguinte condição: se o tamanho da lista de perguntas for maior que 0. Se for, quer dizer que tem perguntas, e se tem, você pode fazê-las. Se caso não tem, então você terminou o jogo. Então, agora eu vou lá no bloco de operadores e vou selecionar o operador maior. Agora, lá dentro do bloco de variáveis, eu irei selecionar a função tamanho de, que por padrão vem lista de respostas, eu vou trocar para lista de perguntas, se for maior que 0. E se ela for maior que 0, quer dizer que tem perguntas, e eu vou fazer isso. Se não tiver, então eu vou lá dentro do bloco de aparência
e vou selecionar a função diga hello por 2 segundos e vou trocar a mensagem hello para parabéns, você terminou o jogo. Bom, e era isso que eu tinha para mostrar nesta videoaula, e na próxima videoaula eu vou estar mostrando para vocês como colocar alguns enfeites no cenário, como por exemplo, quando o jogador acertar alguma pergunta, a gente vai fazer com que as luzes do cenário elas pisquem, e também fazer com que o gatinho acabe salvando o nome do jogador, que assim a gente pode usar eles para melhorar as nossas frases de apresentação do gatinho. Bom, até a próxima videoaula. Até mais!